É mais fácil quando você atende um paciente que ele vem de não tá fazendo nada direito, né? Ou tá fazendo tudo desorganizado. Mas tem o problema que esse paciente, às vezes, também, com você, não vai fazer nada direito também, né? Então, esse tem o problema. Agora, tem aquela pessoa que ela quer começar e está focada. Aí, obviamente, essa é a melhor situação. Ou você pega um paciente que está vindo no processo de perda de peso, ele já perdeu 20 quilos. Você tem que conversar com ele para ele entender que, ó, você já perdeu 20 quilos, não espere que vá perder mais 20 comigo só porque você está passando comigo. E você precisa mostrar algo, quando se fala de perda de peso, que o mais importante no emagrecimento é a manutenção da perda de peso. Porque as pessoas têm uma visão de que ela está perdendo peso e chegou num platô aqui. A pessoa fala, mas eu quero continuar perdendo. Está difícil perder. O problema, pessoal, é que, na verdade, a tendência, depois de um platô, é subir o peso. O cara ele quer continuar descendo, mas ele tem que se preocupar em não subir de novo. Por que é normal o peso subir de novo? Porque depois que você perde peso, tua fome está alta, teu metabolismo está baixo. Claro, o quanto isso aqui vai baixar depende de outros fatores também. O gasto de repouso ele diminui, né? Porque você diminuiu a massa corporal. Então, se a massa corporal diminuiu, isso aqui diminui. O metabolismo cair com a perda de peso é normal. Se o cara acha que isso, o metabolismo fica lento, o metabolismo diminui. Ele diminui mais ou menos 25 calorias por quilo de peso. Isso é uma média, tá? Algumas pessoas podem ter uma redução maior, outras menor. O gasto total. Então, você fala assim, o cara perdeu 10 quilos. O gasto dele vai cair umas 250 calorias. Então, se o gasto dele era 3.000, depois de perder 10 quilos, o gasto dele vai ser 2.750, mais ou menos. O problema é que o apetite, ele aumenta. Então, o apetite aumenta. Por isso que a obesidade é uma doença muito difícil de tratar. Por isso que a gente chama uma doença crônica. Não dá para fazer uma dieta, ficar legal e parar. O esforço é contínuo. O esforço é contínuo. Por isso que se a pessoa usar um medicamento para emagrecer e parar, a tendência é ela recuperar o peso de novo. E os medicamentos, isso não é uma crítica aos medicamentos da obesidade. Na verdade, o ponto que esses medicamentos eles têm que ser utilizados de forma crônica. É que nem hipertensão arterial. Você não passa o medicamento para o cara por 2 meses para tratar hipertensão e tira. Mas a pessoa pode reduzir a pressão dela, ela pode controlar o diabetes sem medicamento? Dá ou não? Diabetes não tem cura, o diabetes tipo 2, né? Mas dá para controlar? Dá para fazer remissão? Remissão é quando você consegue manter essa pessoa com uma glicemia normal. Dá. Só que é muito difícil. É muito difícil quando depende só de exercício e dieta. Na bariátrica, a pessoa consegue normalmente, porque a bariátrica faz a pessoa perder muito peso. Ela consegue. Então, essa pessoa pode largar o medicamento, desde que a mudança de estilo de vida tenha sido muito profunda, a ponto de fazer ela perder bastante peso e manter a doença controlada. Mas aí o médico vai ter que avaliar isso. Mas fora isso, o tratamento tem que ser crônico. O problema é que as pessoas que recebem tratamento, e eu percebi isso no meu estágio, elas, infelizmente, porque é aquela coisa, né? A gente tem muito profissional ruim no mercado. Muitas vezes profissionais não orientam, que entendem, orientar a pessoa no sentido, cara, o medicamento não é cura. Esse medicamento não cura nada, ele só está controlando a doença
E se você continua com os mesmos hábitos ruins, ele nem vai conseguir controlar a doença. Eu atendi um cara no posto lá que ele estava perdendo o pé por causa do diabetes. Ele estava tomando medicamento, mas não adianta, o estilo de vida do cara, né? Eu falei para ele, cara, se você não mudar seus hábitos... Então, focando na obesidade, pessoal, se o apetite aumenta 100 calorias por quilo, a gente entende o quê? Perdeu 10 quilos, o cara tem um apetite de 1000 calorias. Claro, isso é uma conta mais engessada, tá? Porque se você perde peso, ganha massa muscular, não vai ser esse mesmo efeito. Mas é só para vocês terem noção da dificuldade do processo, tá? Então, porque qual que é a principal estratégia para manter a perda de peso no emagrecimento? Sabem qual que é? Ontem. Professor, deve pausar ali e aproveitar que o prefeito está perguntando no chat, que acho que vai ser essa a resposta. Uma conduta que quando entra no platô de emagrecimento, às vezes o platô vem em momentos que a porcentagem de gordura não está bom. Pergunta do Vitor. Ah, tá. Ó, o paciente, ele óbvio que ele quer continuar descendo o peso. Mas a gente não pode ter a mesma visão leiga dele. Que, tem sempre uma estratégia para fazer descer o peso. Quem dera. Alguém conhece uma estratégia que sempre faz o peso cair? Então, mas se o cara tá no platô, ele não tá mais em déficit. A questão é que não é que ele não está fazendo, a tendência é o cara relaxar a adesão à dieta, por quê? Porque o apetite aumentou. Então, relaxar a adesão à dieta significa que você começa a dar mais folga. Tipo, na dieta estava um pão, tu pega 1,5. E esse relaxamento de adesão é normal. Não é normal. E normal, é normal também isso daqui cair. Às vezes o cara fala assim, mas eu tô treinando forte ainda. Mas você reduziu isso aqui. Existe uma tendência do nosso corpo ser mais econômico, né? Por quê? Porque ele entende perda de peso como ameaça. Perda de peso a reserva de gordura está diminuindo. Fudeu. Nosso corpo parou lá 2 milhões de anos atrás. Ou seja, ele entende que perder gordura não é algo que você está fazendo de forma planejada. Ele entende que você está passando fome. Tá certo? Então existe uma tendência disso aqui cair, mas isso aqui você pode tentar fazer com que não caia tanto, né? Esse é um ponto. Normalmente, a gente fala assim, vamos aumentar o gasto de atividade. E isso é bom. O difícil é a adesão do paciente. Por isso que o melhor exercício é o exercício que o paciente gosta de fazer. Não adianta você falar assim, não, mas eu acho que o HIIT é mais eficiente. Você vai prescrever um treino e o cara não... O cara falta no dia do treino, por quê? Porque está muito difícil. Dudu, mas ele está fazendo corpo mole. Tudo bem, mas aí vocês têm que chegar num consenso, né? E você é o profissional, você tem que ter... A gente sabe que tem paciente, a maioria dos pacientes que passam na nutrição, eles passam e... né? Isso era algo que aflige muito o profissional quando ele está começando. Pô, o paciente não voltou, mas será que ele não gostou do meu trabalho? Não é, a pessoa não estava preparada para seguir uma dieta. Mas de qualquer forma a gente tem que tomar cuidado porque é muito difícil às vezes discernir se ele não gostou ou se ele não estava disposto realmente a seguir, né? A gente fala, as pessoas querem ser emagrecidas, né? Elas não querem emagrecer, porque emagrecer o esforço depende dela. Só que a gente tem que oferecer o melhor acompanhamento. Por isso que eu dou um acompanhamento semanal. Então eu dou a oportunidade da pessoa mandar um feedback para mim toda semana. Se você vai trabalhar com um indivíduo com obesidade, você tem que dar um acompanhamento semanal. Para o personal é mais fácil, e isso é uma arma importante para o personal em relação ao emagrecimento, é que você está trabalhando com a pessoa toda semana. Você está trabalhando de perto. Então, por isso que você tem o potencial, além de, obviamente, orientar o treino da forma que você quer, o aspecto motivacional, de você estar junto. O indivíduo com obesidade, ele precisa disso, porque é muito difícil perder peso,
e é mais difícil ainda manter a perda de peso. Então, quando a pessoa chega num platô, significa o quê? Que a ingestão calórica dela, que a ingestão energética está igual ao gasto. Só que aí o cara fala assim, Dudu, mas eu tô com fome, então eu tô em déficit. Não, ter fome não significa que tá em déficit. Você tá em fome porque você perdeu peso. Você reduziu a reserva de gordura, reduziu leptina, aumentou o nível de grelina, reduziu insulina. Insulina e leptina são hormônios de saciedade. A grelina é hormônio produzido no estômago, que aumenta a fome, certo? Você estava comendo menos, você perdeu peso, a grelina é mais alta. Então essas alterações hormonais, elas são justamente uma arma do corpo para evitar que as reservas de... A gente precisa ter dessa proteção, porque senão a gente morreria, né? Essa proteção neuroendócrina é uma forma do nosso corpo manter a sobrevivência. Porque imagina se você perdesse peso e não sentisse fome nenhuma. Tu ia ficar, né? Você não ia ter um sinal para buscar alimento, basicamente. E até o prazer é importante para a gente se alimentar. Só que o prazer ele tem de ser maior quando a gente está em dieta, né? Comer uma pizza quando está em dieta não é mais gostoso do que quando você não está. Quando você está comendo à vontade, as coisas vão perdendo prazer. Quando você começa a fazer uma dieta com restrição, comer um chocolate é mais gostoso, comer uma pizza é mais gostoso. É? Bom, então isso aqui é platô, tá? Então quer dizer que a pessoa, ela estava em déficit, mas assim, pessoal, para avaliar platô não é uma semana, né? Ah, o cara ficou com o peso estável uma semana, já vai dizer que é platô. Não. Você precisa ter ali pelo menos um período ali de 4 semanas. E não quer dizer que o peso está estável que está no platô, porque às vezes ele pode estar perdendo gordura e ganhando massa muscular. O peso está igual, mas ele está em déficit, ele está perdendo gordura ainda. Então é preciso ter esse discernimento. Né? E aí outra arma para o profissional de educação física. Se você está no dia a dia com ele, você faz a avaliação física dele. Né? Uma vez por mês ou a cada 2 meses. Porque isso é um diferencial. Tá? Saber fazer avaliação física é um diferencial. Então você fala assim, pô, Dudu, mas eu tenho medo. Cara, começa a fazer com os amigos, compra um adipômetro e se coça. Porque isso valoriza teu trabalho. Às vezes eu tenho que pegar um paciente e falar, manda teu personal fazer, ele não sabe fazer, Dudu. Pô. O cara tá vacilando, ele tá... Porque se você faz avaliação, você tem um algo a mais, né? E um algo a mais não só no sentido de valorização do teu trabalho, mas em termos de efetividade do teu trabalho. Né? Tanto é, pessoal, que a avaliação física para um indivíduo com obesidade é mais simples. Porque no indivíduo com obesidade, o que você vai se preocupar mais? Com a circunferência abdominal e com o peso dele. Você pode tirar outras circunferências, principalmente se ele faz musculação, porque aí você tem uma noção. Por exemplo, reduziu aqui, aqui aumentou, é um sinal de que teve hipertrofia e perda de gordura. Né? Reduziu aqui, não necessariamente perdeu massa muscular, depende de quanta gordura tinha no braço. De qualquer forma, a gente tem uma visão melhor do que está fazendo, não tem? Tá? Então, esse é um diferencial também, né, para quem é da área do treinamento. Se você está no dia a dia com a pessoa, você pode fazer algo a mais, além de simplesmente prescrever o treino. Outra coisa que eu acho importante, que eu quero focar aqui, né, que a gente estava falando do platô. A tendência de qualquer pessoa que perca peso é subir o peso de novo. Ninguém perde peso e fica no ponto mais baixo. Se você conversar com qualquer pessoa que fez bariátrica, você pode perguntar para ela qual que é uma pessoa que teve sucesso, que perdeu e manteve. Esse peso que você está hoje é o mínimo que você já atingiu? Normalmente ela vai falar, não, o cara está com 85, mas ele chegou a 80. Então sempre tem um reganho. O nosso objetivo, quando a gente quer manter emagrecimento, não é que a gente sabe que o reganho vai acontecer, mas a gente não quer que reganhe tudo, né? Tá? Porque quanto mais peso a pessoa consegue manter, melhor a saúde dela. Então, quando a gente fala de platô, a gente tem que orientar o paciente o seguinte:
eu quero continuar perdendo peso. Eu falo, olha, aí o paciente fica frustrado se ele não perde peso. O que você fala para ele? Se ele está frustrado e está difícil. E você sabe que ele está se esforçando. Né? Não adianta você falar assim, só vamos aumentar o déficit. Porque você sabe que está difícil. O cara está com fome, está difícil seguir a dieta. E ele está desmotivado porque o resultado parou de acontecer. A gente fica motivado quando? Aqui no começo, porque aqui o peso é mais fácil de descer. E quando ele está desmotivado, o que você fala para ele? Você está mantendo, cara. Isso é difícil. Manter é difícil. Você está muito melhor do que estava antes. Então a gente tem que mostrar para o paciente coisas que ele não consegue ver. Deixa eu ver teu exame de sangue aqui. Olha as coisas básicas. Olha aqui, ó, teu perfil lipídico melhorou, tua glicemia melhorou. Começa a mostrar para o cara outras coisas. Às vezes a qualidade de vida. Tem um paciente que me adorava porque a vida sexual dele melhorou com ele perdendo peso. Pô, Dudu, tu me ajudou demais e tal. Ele tava, minha vida sexual melhorou pra caramba. Porque o indivíduo com obesidade, ele costuma ter a testosterona baixa, devido à aromatização. E quando o cara perde peso, a testo tende a voltar de novo. Isso vai melhorar a vida sexual. Sem contar, às vezes, né, a questão da capacidade aeróbica. Então, essas coisas tem que mostrar. Olha só como você está treinando. Né? Meu pai começou a treinar agora com 67 anos. E assim, para motivar ele, eu sempre falo, e aí, pai, tá aumentando as cargas e tal? Porque o peso muitas vezes fica ali estável. Ele, não, tô aumentando. Eu falei, fala lá com o personal, se tiver que aumentar, não dá para ficar fácil o treino não, né? Porque, né? Então a gente sempre tem que mostrar outras melhoras, porque o peso é um parâmetro. Mas manter a perda de peso, pessoal, é um sinal de sucesso. Então mesmo que a pessoa não está perdendo, se ela perdeu 10 quilos, 15 quilos e está mantendo, é um sinal de sucesso.